Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. A saúde está toda na sua cabeça. Ansiedade, futuro em excesso. Depressão, passado em excesso. Stress, presente em excesso. Traumas psíquicos. Escravizado pelas dependências. Sentimento de culpa. Um monstro dentro de nós. Sou eu o culpado? Haverá alguma esperança? Olá, amigos da web, tudo bem com vocês? O Natal está chegando. Mas o que é o Natal? Natal é a boa notícia de que Deus se fez homem para salvar a humanidade. E para falar de boas notícias, vamos conversar com o pastor Ted Wilson, presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor, a Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu de uma grande decepção, de uma grande frustração. Contudo, ao longo de mais de 150 anos, o principal objetivo da denominação tem sido comunicar esperança. Que esperança é esta? Esperança é a maravilhosa visão do que Deus tem reservado para as pessoas, não somente individualmente, mas também para a sua igreja de forma corporativa, em termos da bendita esperança da vinda de Jesus Cristo. Que esperança incrível nós temos para o futuro e uma esperança para hoje, enquanto Cristo trabalha na vida de cada indivíduo que lhe permite entrar. O mundo vive momentos de grande incerteza. Crise moral, terrorismo, instabilidade econômica e política, perseguição religiosa e racial, desigualdade, guerras, crise de refugiados. O que a Igreja Adventista tem feito para os milhões que sofrem esses infortúnios? A Igreja Adventista do Sétimo Dia está engajada em servir pessoas. Isso é o que Jesus fazia. Ele as ajudava física, mental, social e espiritualmente. Então, a Igreja Adventista vai até as pessoas, educando mulheres, crianças, ajudando homens, ajudando-os a encontrar esperança. Através da ajuda humanitária, nós temos enormes oportunidades. Nós alcançamos as pessoas com serviços médicos e de saúde, ajudando assim as famílias. Deus está usando a Igreja Adventista através de gente consagrada, dedicada, comprometida para tocar a vida de milhares ao redor do globo. A Igreja Adventista foi destaque na imprensa americana pelo trabalho humanitário que desenvolve. Por favor, fale um pouco dos esforços da Igreja nesta direção. You see, Christian activity
As atividades cristãs devem ser práticas, não algo etéreo, não algo futurístico. Elas devem ser mostradas na vida diária do cristão. De fato, o maior sermão que se pode pregar é a vida de um cristão amoroso e amável. Também é dito que, provavelmente, há mais religião numa fatia de pão do que podemos pensar, o que simplesmente significa que o trabalho missionário em nome de Jesus é muito vital e importante hoje, especialmente quando as pessoas não estão seguras de quem é Deus. Quando Deus trabalha através de você, as pessoas poderão ver. O plano da salvação foi implementado mesmo antes da criação deste mundo. Que Deus incrível nós servimos! O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam juntos para providenciar um maravilhoso plano de salvação, onde Jesus viria a este mundo, tomando a forma humana e vivendo uma vida perfeita em nosso lugar. E então morreria por nós numa cruz rudemente talhada, ascendendo outra vez e intercedendo por nós no lugar santíssimo, exatamente agora. Que fantástica oportunidade é esta para cada um de nós entender que Ele não está apenas ministrando no lugar santíssimo, mas Ele voltará em breve para nos levar ao lar. Que oportunidade maravilhosa de ser parte, não apenas de seu primeiro, mas também de seu segundo advento. Que plano de salvação, que Deus, que privilégio ser cristão. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. I wish to all of you a Merry Christmas and a Happy New Year. Realmente é um privilégio ser cristão. É uma alegria ser chamado pelo nome de alguém que decidiu deixar toda a honra e glória do céu, toda a adoração dos anjos para nascer como um bebezinho humilde e pobre. Nascer numa manjedoura, em meio de animais irracionais. Que amor é esse? Natal é um dos momentos mais lindos do ano. É quando agradecemos a Deus por ter sido um de nós, por ter se tornado Deus conosco, para que pudéssemos nos tornar um com Ele. Dê a Deus o lugar que Ele merece em sua vida, em seu coração, em seus negócios, em sua saúde, no seu lar. Que a estrela de Davi, Jesus Cristo, brilhe intensamente em seu coração nesta época do ano. Esse é o meu desejo e é o desejo de toda a Igreja Adventista do sétimo dia no mundo. Feliz Natal!
Minha querida igreja, meus irmãos, se eu perguntasse aos irmãos, mesmo sem olharem para o boletim da igreja, qual seria o tema de hoje, da pregação de hoje, é bem provável que grande parte dos irmãos, a maioria, pudesse dizer: hoje o pastor irá falar sobre o Natal, ou sobre o nascimento de Jesus. Na verdade, assim é. Queremos debruçar-nos um pouco sobre este tema, sem o esgotarmos, porque há muito que dizer sobre esta questão do Natal, do dia 25 de dezembro, do nascimento de Jesus. O Natal, como sabemos, é uma data comemorativa, cultural e religiosa para a maioria dos cristãos e simboliza o nascimento de Jesus. No entanto, culturas como o islamismo, o budismo, o judaísmo, o hinduísmo, o taoísmo, o shintoísmo, são algumas onde o significado do nascimento de Jesus não faz nenhuma relação com o Natal da maioria cristã. Nos países como a Indonésia, o Paquistão, o Bangladesh, a Turquia, o Egito, a Nigéria, a Líbia e o próprio Irão, dão maior relevância, como sabemos, aos ensinamentos de Maomé. Maomé, que viveu entre os anos 570 a 632 depois de Cristo, que morreu com 62 anos de idade, tornou-se a figura principal do mundo muçulmano. No entanto, os muçulmanos aceitam a figura de Jesus como um dos 5 profetas que vieram trazer a palavra de Deus ao homem. Não deixa de ser curioso. A Coreia do Norte, por exemplo, que tanto se tem falado nos últimos tempos por aspectos bem negativos, no regime do atual líder Kim Jong-un, o dia 24 de dezembro, ou no dia 24 de dezembro, é celebrado o nascimento da chamada Mãe Sagrada da Revolução, que era a mãe de um ex-líder norte-coreano, Kim Jong-il. Uma das mais vivas tradições festivas do mundo ocidental, temos que reconhecer, é o Natal. Mas temos que admitir que o Natal contém em si uma sobrecarga dos maiores males que invadiram a sociedade ocidental: o paganismo e o consumismo. O consumismo, eu diria que é o Deus da decadência contemporânea. E o paganismo, o Deus da ignorância e do obscurantismo.
Então, como é possível associar Jesus a um momento como o que estamos a viver, onde todos os estímulos externos jogam milhões de pessoas para o consumismo? Onde o foco deixou de ser Jesus e passa a ser a festa, os presentes, os exageros, muitas vezes extravagantes. Mas alguém perguntará: espera lá, pastor, é pecado festejar o Natal? É pecado a troca de presentes nesta quadra do ano? Eu respondo: o que é pecado? A palavra do Senhor diz que pecado é iniquidade. A palavra do Senhor diz que pecado é transgressão da lei. A questão não é saber se é ou não pecado, mas saber onde se concentram as nossas atenções, as nossas energias. Tudo em nossa vida deve passar pelo crivo da palavra de Deus. O apóstolo São Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, texto que é tão conhecido: portanto, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O mesmo apóstolo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que significam estes dois textos? Apenas isto: que em todas as circunstâncias da vida, o nosso foco deve ser e deve permanecer em Cristo como nosso exemplo. E a resposta encontramos exatamente aí. Ou melhor, a pergunta poderia então mudar de tom. Em lugar de eu me preocupar com o que é pecado ou não é pecado, então eu perguntaria de outra maneira: neste momento, aonde está o meu foco? Onde se concentram as minhas atenções, os meus pensamentos? Como devemos saber, o Natal é celebrado no dia 25 de dezembro de cada ano, ou se quisermos, na noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro. E o Natal foi instituído no ano 334 depois de Cristo pelo Papa Libério, que por sinal foi o 36º Papa. O Natal tem, portanto, a sua base e o seu fundamento em conceitos pagãos. Reparem, não deixa de ser curioso que nas diferentes mitologias da antiguidade, como por exemplo
a mitologia persa, a mitologia egípcia, a mitologia grega e até a mitologia romana, era dado aos deuses pagãos o dia 25 de dezembro como o dia do seu nascimento. E olhem bem, Mitra, segundo a mitologia persa, um deus. Diziam os persas que Mitra tinha nascido no dia 25 de dezembro. Horus, deus egípcio. Diziam os egípcios que nasceu no dia 25 de dezembro do ano 3000 a.C. Átis, célebre deus grego. Diziam os gregos que Jesus, aliás, que Átis teria nascido no dia 25 de 12 do ano 1200 a.C. Oráculos, outro deus segundo a mitologia grega, que teria nascido também no dia 25 de dezembro. E agora, Jesus Cristo. Foi-lhe atribuído também o seu nascimento ao dia 25 de dezembro. Os romanos tinham o dia 25 de dezembro como o dia do Natalis Solis Invictus, que quer dizer o nascimento do Sol Invicto, a principal divindade romana. Depois da unificação e da universalização entre o mundo pagão e cristão, dá-se a cristianização das festas, dos costumes e tradições pagãs. E aí aparece também este dia, que era dedicado pelos romanos pagãos ao nascimento do Sol Invictus, agora dedicado ao nascimento de Jesus Cristo. Irmãos, ninguém sabe o dia exato, nem o mês exato do nascimento de Jesus. Uns dizem que foi em fevereiro, outros dizem que foi em março, outros em abril. Por aí afora, há muita especulação sobre isso, mas o que é verdade é que não existe nenhum registro bíblico que nos dê qualquer indicação sobre o dia e o mês do nascimento de Jesus. Fora da Bíblia, também não existe nenhum documento fidedigno que evidencie ou que nos dê a certeza, a exatidão do nascimento, do dia do nascimento de Jesus. E porquê? Nós não sabemos porquê. Mas seria, e eu repito, seria, porque Deus queria que o nascimento de Cristo fosse comemorado não em um único dia do ano, mas em cada dia do ano pelos seus filhos.
O apóstolo São Pedro escreve na sua segunda epístola, no capítulo 1 e versículo 29, o seguinte: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Esta estrela da alva representa Jesus. É necessário que em cada dia do ano Jesus realmente apareça em nosso coração, esteja presente em nossa vida. É preciso que em cada dia do ano nós possamos estar atentos à palavra do Senhor e através dela possamos também buscar o exemplo deixado por Jesus para a nossa vida. Eu diria, a minha querida igreja, aproveitemos sim esta altura do ano para falar de Jesus, da razão do seu nascimento, dizendo sempre a verdade, sem censurar os que pensam de maneira diferente de nós. Onde e quando nasce o verdadeiro Natal? O nascimento de Jesus é proclamado no berço da história do mundo. Lá em Gênesis 3,15, ali proclama-se que a semente da mulher nasceria, ou da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O nascimento de Jesus, queridos irmãos, está ligado aos 7 acontecimentos mais importantes da história de todo o universo. E quais são esses 7 acontecimentos mais importantes de toda a história do universo? Primeiro, Jesus veio habitar entre nós. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 4, que chegando à plenitude dos tempos, Jesus, nascido de mulher, veio a este mundo. Segundo, Jesus veio desfazer as obras do diabo. Isso está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 8. E como Jesus desfez as obras do diabo? O diabo vem para semear a miséria, a dor, o sofrimento. E Jesus passa exatamente a maior parte do seu ministério fazendo bem às pessoas, curando as pessoas, animando as pessoas, salvando-as das suas enfermidades e falando-lhes do perdão e da salvação. Em terceiro lugar, Jesus veio para morrer por nós. São João 3,16, o que é que diz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha o quê? Este é o propósito. Jesus morreu para nos salvar. E nós precisamos de anunciar isso ao mundo.
Em quarto lugar, Jesus ressuscitou dos mortos. Depois da sua ressurreição, foi visto por centenas de pessoas, esteve com os seus discípulos. Em quinto lugar, Jesus subiu aos céus e Jesus foi visto também por uma multidão quando ascendeu aos céus. Quando os anjos também estavam presentes no momento da ascensão de Cristo. O sexto acontecimento mais importante. Jesus está hoje a interceder por nós. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. E o sétimo acontecimento mais importante ainda está para vir, mas virá em breve, é que Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que Jesus vai voltar com todos os seus anjos. Por isso, quando falamos do nascimento de Jesus, não podemos deixar de falar destes 7 acontecimentos mais importantes e deste 7º acontecimento que ainda está para vir. Jesus voltará. Precisamos anunciar ao mundo que Jesus vem sim. Anunciar a este mundo cético que cada vez acredita menos na solução humana para os problemas da humanidade, porque realmente não existe solução humana. Dizer que Deus vai intervir na história deste mundo. E nós temos mais do que razões de sobeja para acreditarmos, crermos fielmente e anunciarmos a volta de Jesus. A grande questão que soa para mim e para vós, meus queridos irmãos, poderá ser esta: estou eu pronto? Estou eu preparado para esse dia? Há um velho chavão com uma pergunta que é assim: se Jesus voltasse hoje? Mas esse velho chavão é uma verdade, é uma autêntica verdade, que nos fala da urgência da nossa preparação para o dia da vinda de Jesus. E o dia é hoje. Há coisas que na nossa vida não podem ser adiadas. E o nosso compromisso com Cristo não pode ser adiado. Irmãos, a vida de Jesus está repleta de muitos outros acontecimentos que também foram importantes. A tal ponto que é dito lá em João, no capítulo 21 e no versículo 25, que se tivesse de escrever tudo aquilo que Jesus fez e disse, diz que o seu conteúdo não caberia num livro ou em livros que fossem desde a terra até o céu. Grande foi o seu ministério. Grande foi a sua presença por este mundo. Grande foi a sua obra. Digna de imitação, porque grande é o seu exemplo para nós. Irmãos, hoje é o dia em que vou terminar mais cedo. Satanás tenta desviar a atenção do homem destes 7 pontos e então ele inventa lendas
e historinhas para afastar o homem de Deus. Uma das mais populares histórias que está relacionada com esta quadra é a história do Pai Natal. Do homem que foi pintado pela Coca-Cola de vermelho quando era verde. Nunca gostei muito dos vira-casacas. Do homem bonacheirão, que é capaz, à medida da fantasia das histórias do Harry Potter, de viajar pelos céus, sentado num trenó puxado por renas. As crianças adoram ouvir falar nisso. No homem que desce pela chaminé sem se chamuscar e que deixa ali junto ao sapatinho os presentes desejados. Eu lembro-me quando eu descobri que não existia nenhum Pai Natal, que decepção. Lá em casa havia um galpão e eu e meu irmão, não sei que idade tínhamos, mas éramos ainda muito pequenitos, e resolvemos descer até ao galpão. E lá no galpão os meus pais guardavam os célebres baús antigos. Lembram-se daqueles baús antigos? Principalmente quem tinha que viajar muito. Os meus pais eram funcionários públicos em África e viajavam muito de um lado para o outro, quando eram transferidos. Então, há que colocar as coisas todas ali dentro do baú. E lá estavam os baús, vazios, no galpão. Um dia eu e o meu irmão descemos ao galpão e fomos brincar com os baús. Abrimos um baú, arregalem-se os nossos olhos. Ali estavam os presentes do Pai Natal. O que é isto, mano? Dizia o meu irmão, um pouco mais ingênuo do que eu. Foi o Pai Natal. Ele resolveu passar antes, guardar aqui, porque não sei se tu sabes, mas o trenó dele é pequeno e não cabem os presentes de todo o mundo. Por isso ele vai guardando na casa das pessoas, escondendo ali até o dia 25. Será, mano? Não terá sido o pai e a mãe? Não, não foi de certeza. Então, quando chegou a noite de 24 para 25, vivíamos nas terras do fim do mundo. Quem conhece Quando Cubango sabe do que é que eu estou a falar. Naquele tempo, não é? E então, depois da ceia do Natal, o meu pai disse: meninos, vão para a cama, vamos todos dormir, porque agora de madrugada o Pai Natal vem por aí para trazer os presentes. E eu cá para mim, grande mentira. Eu creio que estou à vontade com as crianças aqui, não é? Porque todas elas sabem a verdade a esse respeito. Se não sabem, eu peço desculpa aos irmãos. Nessa noite eu não dormi.
Fiquei a pensar naquilo, mas o que me preocupava mais era saber se realmente o meu pai estava a falar a verdade ou estava a falar mentira. Nunca se deve mentir para um filho, nem para ninguém. Primeira vez que um pai mentir ao seu filho, de certeza que vai acontecer uma coisa. O filho vai sempre ficar na dúvida quando o pai disser uma verdade. Naquele dia, já de madrugada, eu ouvi um movimento em casa e então ouvi remexer, vozes em surdina. Não tinha dúvida nenhuma que aquela era a voz da minha mãe e do meu pai. Eles estavam a colocar os presentes lá debaixo da chaminé, onde nós tínhamos depositado os nossos sapatos. E eu levantei-me também, pé ante pé, pé ante pé, e fui andando até à cozinha. Eles fizeram o trabalho. Quando se voltaram para trás, estava eu assim. E eles levaram um susto tremendo. Meu pai deu uma bronca. Mandou-me para a cama. E no dia seguinte ainda se discutia o assunto. Pai Natal não existe. Não há ninguém nesse dia 25 ou 24 de dezembro, na noite de 24 de dezembro, que desça pela chaminé. Só um louco. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, que aquele que não entra pela porta, mas que entra por um outro lugar qualquer da dependência, seja pela janela, seja pela chaminé, é o quê? Ladrão e salteador. O que é o diabo? Pai da mentira, o ladrão e o salteador. Por outro lado, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que é que eu farei? Entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. É isso que Jesus faz. Nos 365 dias do ano, estou à porta e bato. É esse Jesus que bate à porta do meu e do teu coração. É esse Jesus que porfia em entrar na tua vida, em fazer parte da tua vida. A expressão bíblica que há pouco usei, quando diz que o Senhor veio habitar entre nós, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, significa aquele que vem montar a sua tenda ao nosso lado, no meio de nós. Aquele que vem viver junto conosco. É isso que Jesus quer. Para Jesus realmente não interessa a festa, não interessam os presentes. O único presente que realmente interessa a Jesus é a minha vida, é o meu coração, é a tua vida, é o teu coração. E eu gostaria de terminar
lendo Cantares de Salomão, um texto muito conhecido, no livro de Cantares, no capítulo 5 e no versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz do amado que está batendo. Quem é que está dormindo? A noiva, a esposa, que representa quem? A igreja. E a igreja é aqui que está a dizer: eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz do meu amado. Quem é este amado? Representa Jesus. Porque Ele está batendo à porta. Eis que estou à porta e bato. E o que é que o amado dizia? Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, abre-me. Olhem como trata a igreja. Meu amor, minha irmã, imaculada minha, abre-me. Porque a minha cabeça está cheia do orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. A imagem de alguém que passou toda a noite ao relento batendo e que insiste batendo e que não quer ir embora até que a porta se abra. É este Jesus paciente. É este Jesus que na linguagem bíblica nos é referido como aquele que não quer que ninguém se perca, senão que todos possam arrepender-se. Este é o verdadeiro Jesus. E é este Jesus que devemos anunciar, seja em que altura for do ano. Queridos irmãos, queridos amigos, eu quero desejar-vos muita paz e que as bênçãos de Deus estejam sobre a vossa vida. É a minha oração. Amém.
Jesus Senhor.